A paz do Senhor, queridas. Vamos então para mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar a respeito das cartas de Paulo a Timóteo. O título da lição número 12 é O Mentor e o Seu Aprendiz. O texto básico está em 1 Timóteo 4,15. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Desde já eu quero te encorajar a pegar a sua revista, se você tem ela. Se você não tem, preste atenção no assunto, a fé vem pelo ouvir, né? Então você vai conseguir também aí fortalecer a sua fé através de estar apenas ouvindo, mas você que gosta, pega a sua Bíblia, né, anote, rabisque aí o texto de referência, aquilo que nós vamos citando, né, para o seu crescimento. 1 Timóteo 4,15 é o nosso texto, onde Paulo vai fazer uma advertência a Timóteo dizendo: medita nas coisas que eu estou te falando, né, para o teu progresso, para que o teu progresso a todos sejam manifesto. Paulo, ele queria muito, né, que esse filho na fé crescesse, ele queria muito que essa pessoa tão especial que era Timóteo pudesse desenvolver. Então, Paulo, ele vai dedicar uma carta apenas à mentoria de Timóteo. Essa carta, ela se refere ao mentor, ao seu aprendiz, como diz aqui. Aqui a carta, ela é específica. Paulo, ele, ao contrário das outras cartas, Paulo, ele não vai aqui trabalhar com uma igreja específica. Paulo, ele vai trabalhar com um discípulo específico. Paulo vai pegar Timóteo, vai falar: Timóteo, leia a carta com atenção, porque você precisa de reparar algumas aparas, você precisa fortalecer através dessa carta, né? Essa que foi a intenção ali de Paulo escrever ao Timóteo. Mesmo distante, ele queria ali mentorear a Timóteo. Nós vamos ver então o que? Uma carta de Paulo, um veterano, um apóstolo de excelência, e quem lendo do outro lado? Um jovem aprendiz. Quando a revista colocou assim, eu até fiquei imaginando, sabe, irmãs? Imagine a emoção de Timóteo ao receber aquela carta. Primeiro que antigamente tinha-se muito mais valor, né, às demonstrações, aos bilhetes. Hoje em dia, com a questão da tecnologia, a gente recebe mensagens, por exemplo, de WhatsApp, e às vezes a gente nem abre, a gente nem lê. E naquela época, como alguns tempos atrás, quando ainda não tinha o WhatsApp, você lembra, de repente não, com certeza você pegou essa época, porque eu peguei, né, de você receber cartas pelo correio. E a felicidade, aquela euforia de abrir a carta, porque era uma forma muito precária de se comunicar, porque demorava-se muito, então tudo que estava ali era muito precioso. E aí agora eu fico imaginando Timóteo esperando meses essa carta chegar, e ela chega e Timóteo vai ali apreciando aquela carta, porque era um privilégio para poucos o que Timóteo estava vivendo. Timóteo estava sendo mentoreado por dos que foi o maior apóstolo, dos que foram, né, o maior apóstolo de todos os tempos. Timóteo estava tendo a oportunidade de aprender diretamente com o apóstolo Paulo. No capítulo, na lição, no tópico de número 1, vai dizer filho na fé. A referência lá está em 1 Timóteo de 1 e 2, né? Paulo, ele vai usar essa expressão com Timóteo, de filho na fé. E aqui, esse vínculo que Paulo vai demonstrar por Timóteo, nós vamos ver como que acontece. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, tá no tópico A, na segunda viagem, quando ele passa por Listra,
Ele já tinha ido lá uma vez e ele volta novamente. E quando ele volta, ele vai ver então Timóteo. Ele vai conseguir ver em Timóteo algo muito especial. Ele vai conseguir ver em Timóteo, que já era um obreiro local, já cuidava ali da sua igreja, né? Ou pequeno grupo, eu não sei ainda como estava a igreja de Listra, mas Timóteo já cuidava daquele povo com zelo, e Timóteo já demonstrava um cuidado com a obra. Isso chama atenção no apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo decide então separar Timóteo como evangelista e colocar no seu grupo. Ele vê que Timóteo tem futuro, que Timóteo é uma pessoa boa, e ele faz o quê? Vem para perto de mim, eu vou trabalhar com você, eu vou ensinar você, e você vai comigo para onde eu for, e depois você vai aonde eu te mandar e você vai crescer. Né? Então aqui a gente vai aprender com Paulo, né, uma coisa que a igreja ela precisa aprender hoje em dia. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que tem um potencial muito bom, e aí ao invés de você querer que ela vá para frente, que ela progrida, chamar para perto, ela vai me ajudar no meu ministério, ela vai ajudar na igreja, ela vai ajudar no departamento, a gente faz o quê? Vamos deixar essa pessoa no cantinho, né? Por conta de ciúmes às vezes, né? De ver quem faz melhor, mas Paulo não. Paulo queria isso, queria que Timóteo fosse melhor do que ele. Paulo sabia que o ministério dele daqui uns dias estava chegando ao fim. E aí ele vai fazer o quê? Eu preciso levantar discípulos, eu preciso levantar pessoas que têm o mesmo comprometimento que eu, que têm a mesma visão que a minha. Paulo ele vai fazer isso, né? Timóteo, ele é filho de judia, portanto, ele já conhecia as escrituras, né? Ele já conhecia a palavra, ele já conhecia sobre Cristo, porém, ele era filho de um pai grego. E aí a Bíblia vai dizer que Timóteo, então, não era, em Atos, vai dizer que Timóteo, ele não era circuncidado, né? A gente vai ver a referência da mãe e do pai em Atos 16:1, e Timóteo 1:5 vai falar sobre isso, né? Que Timóteo ele não era circuncidado. Mas mesmo assim, Paulo, sendo ali um judeu, vindo do farisaísmo, Paulo não olha para isso. Paulo vê o potencial. Timóteo era considerado então um gentio. Timóteo não era considerado uma raça pura, vamos colocar assim, ele era misturado, e os judeus eram muito preconceituosos nessa época, eles descartavam, eles deixavam de lado, assim como eles faziam com os samaritanos, eles faziam com muitas outras pessoas, né, que tinham pais ou mães judias, mas era casado com pessoas que não eram judeus. Essas pessoas eram muito discriminadas, mas Paulo não liga para isso. Paulo pega Timóteo, né? Ele pega Timóteo e faz de Timóteo um grande homem, né? Ele faz de Timóteo ali um grande servo de Deus. A ponto de quando ele estava perto da sua morte, qual é uma das pessoas que Paulo chama, que quer ver ele nos últimos momentos na prisão? Timóteo. E ele vai se referir a Timóteo como meu filho, né? Porque Paulo ele realmente cria um vínculo de irmão, de amor, de pai e filho com Timóteo, né? E esse meu filho, né, vai agregar muito valor na vida de Timóteo e vai fazer com que as pessoas olhem para Timóteo também de uma forma diferente. Como eu disse, os judeus naquela época, eles rejeitavam as pessoas que não eram judeus. Por isso que Paulo vai falar até para Timóteo circuncidar, para que a pregação não tivesse nenhum empecilho, para que os judeus não viessem encrencar com ele por ter um pai grego.
e ele conseguisse pregar aonde quer que ele fosse bem recebido, né? Então, Timóteo passa por todo aquele processo, Paulo tem esse cuidado, né, de trabalhar isso na vida de Timóteo, e quando ele vai expressar, né, que Timóteo era o filho na fé dele, era como se Paulo estivesse falando também para as pessoas, olha, vocês respeitem, né, a autoridade de Timóteo na igreja, porque Timóteo é o meu sucessor. Timóteo é uns daqueles que eu preparei para estar no meu lugar. Timóteo é meu filho, né? Timóteo, o mesmo apreço que vocês têm por mim, vocês precisam ter pelo meu filho, né? É igual nós, pais e mães, né? Às vezes a gente, se a pessoa gosta do nosso filho, aquilo pra gente, né, é importante. Então Paulo, ele vai expressar por isso que ele expressa assim na carta, porque isso Paulo queria deixar bem claro para as pessoas, né, que as pessoas deveriam respeitar Timóteo, né, mesmo ele não sendo de pai grego, agora ele tem um pai na fé espiritual, que é um apóstolo legitimado por Cristo. Então, assim como eles respeitavam o apóstolo, eles tinham que respeitar Timóteo também. E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver no tópico C que Timóteo, ele estava sempre à disposição. Timóteo, ele era um jovem pronto a seguir, mesmo que com muitas debilidades. A própria carta vai nos mostrar que Timóteo era inexperiente, né? Era um jovem pastor, ele era inexperiente, ele frequentemente estava enfermo, né? A sua saúde era debilitada. John Stott vai afirmar que Timóteo tinha o temperamento, ele era tímido de temperamento, e por isso nós vamos ver na carta Paulo encorajando, né? Paulo ali trazendo confiança para Timóteo, porque Timóteo era uma pessoa que ainda precisava muito ser trabalhada, apesar de ser uma pessoa tão jovem, com tantas ainda dificuldades, já pastoreava a igreja de Éfeso, que era uma igreja muito desafiadora, né? Uma igreja, vamos colocar assim, para pastores experientes, e Timóteo estava lá dando as caras, né? E quando eu olho para isso, para esse tópico, duas coisas me chamou a atenção para a minha vida e para a sua. A primeira é que quando nós entendemos que precisamos crescer, nós crescemos. Quando nós entendemos que precisamos crescer, aí sim nós crescemos. Timóteo, ele tem o coração aberto para os ensinamentos do apóstolo Paulo. Por quê? Ele sabia que ele precisava crescer. Ele sabia que ele tinha dificuldades e que ele precisava de ajuda para que essas dificuldades, ele precisava de ouvir para que essas dificuldades fossem trabalhadas, ele precisava de exercitar essas dificuldades, né? Tem muitas pessoas que às vezes nem são mais meninos na fé, já tem um tempo de caminhada e continua meninos espiritualmente. Por quê? Porque entenderam um dia que já não precisavam mais crescer, que já não precisavam mais aprender. Nós sempre precisamos aprender. Nós precisamos ser mentoreados. Até hoje, eu tenho pessoas da minha referência que me mentoriam. Pessoas que eu estou com dificuldades, eu ligo, eu pergunto, né? Agora a gente está no desafio no desafio lá de Apocalipse, né, as irmãs que estão no grupo dos adultos estão acompanhando, e tem coisas que eu também tenho dificuldade, tem coisas que eu também me sinto perdida em alguns momentos, e aí eu faço o quê? Ligo para o pastor Renato, que foi o que escreveu essa parte do Assim Cremos, eu ligo para ele e pergunto com ele, né, qual é a visão correta ali para clarear minha mente. Por quê? Nós sempre precisamos aprender.
Nós sempre precisamos buscar quem sabe mais. Nós sempre precisamos buscar ajuda em quem pode nos ajudar, né? Então, é primeiro que a gente aprende com isso daqui. Esteja sempre pronto a aprender. Porque quando você, minha irmã, perceber que você já sabe alguma coisinha, você vai ser tentada a parar de aprender, a não querer aprender mais. Agora, todas as vezes que você olhar para um texto, que você olhar para o seu ministério, que você olhar para o seu serviço, para a sua família que seja, e pensar, eu preciso aprender um pouco mais, você vai crescer. Você vai crescer na sua vida espiritual, você vai crescer na sua vida financeira, você vai crescer na sua vida familiar, você vai crescer na sua vida de ministério, você vai crescer na sua vida conjugal, né, na sua vida sentimental. É sempre importante entender que eu preciso aprender. E a segunda coisa que é interessante em Timóteo, que a gente vai ver aqui embutido na questão C, é que Deus pode nos usar independente das poucas habilidades, basta disponibilidade. Então Deus está disposto a nos usar independente das nossas poucas habilidades, né? Timóteo podia falar, sou muito pequeno, eu ainda não sei, eu sou um menino perto desses monstros, né? Aí, perto de tantos apóstolos, eu sou um menino, né? Ele podia falar, eu sou muito doente, né? Eu vivo enfermo, eu tomo remédio controlado, eu tenho problema de saúde. Timóteo poderia ter se apoiado em tudo isso, né? Ah, não, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar em público, eu morro de vergonha. O Timóteo podia dar essa desculpa para o apóstolo Paulo, mas não, ele se coloca à prontidão, ele se coloca à disposição, mesmo sabendo do tanto de dificuldades que ele tinha. E quando nós nos colocamos à disponibilidade do Senhor, ele nos usa independente das nossas habilidades, da gente achar que elas são muitas ou são poucas. Então, faça como Timóteo, se coloque nas mãos do Senhor. Deixa ele cumprir o propósito dele na sua vida. Você tem um grande chamado, você precisa descobrir isso o mais rápido possível, porque Jesus está voltando e você precisa desempenhar o papel aí que o Senhor tem para a sua vida, né? Então, nós aprendemos que nós precisamos, né, querer crescer sempre, querer aprender com quem sabe, querer aprender com quem quer nos ensinar. E nós precisamos aprender a nos disponibilizar, porque assim Deus vai nos usar, independente das nossas muitas ou poucas habilidades. Agora, no tópico 2, nós vamos ver um grande combate apologético, né? O que é apologeta? É aquele que defende a fé, né? Então, um grande debate apologético é a defesa da fé, né? E aí aqui no A nós vamos ver o combate da fé cristã. Nesse tópico vai estar explicando que Paulo ele vai tomar também um tempo, né, não só para orientar ali Timóteo na sua saúde, na sua vivência, no seu caráter, né, mas ele também vai dizer com respeito a ele tomar cuidado com os falsos ensinamentos, né? E Paulo faz isso sempre em quase todas as suas cartas, porque naquela época era uma coisa que estava acontecendo muito, né? Tinham grupos, né, de pessoas que ficavam tentando aí destruir a fé, formando heresias terríveis. O que acontece nos nossos dias de hoje? Eu fico lendo as cartas de Paulo e eu penso assim que elas nunca foram, acho que, tão atuais como elas são agora, né? Tem muitas pessoas que usam a fé da maneira errada. Naquela época já acontecia e Paulo já combatia isso e começa então a ensinar agora o Timóteo a também combater.
né? Uma coisa que três erros doutrinários, né, que acontecia naquela época, pessoas que pregavam fábulas, né, invenções, né? A gente vê muito aí, né, misticismo, invenção, né, crendices, que proibiam casamento e exigiam abstinência de alimento. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode usar roupa tal, não pode usar cor tal, não pode, né, e outras coisas, e que consideravam a religião como o caminho da riqueza. Será que tem hoje, né, alguém que faz aí da religião, ó, vem para cá que você vai ser rico, né? Deus não te quer pobre. Se você tá pobre, você tá em pecado, deve estar acontecendo alguma coisa de errado. Você precisa fazer um desafio, você precisa aumentar sua contribuição, porque Deus quer te ver num caminho de riqueza. Será que a gente escuta isso hoje? Na época de apóstolo Paulo também acontecia isso. E olha o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. Essas pessoas que agem assim, ele vai dizer na carta para eles que são pessoas que promovem mais brigas do que serviço a Deus, né? Mais envergonham o evangelho do que ajudam, ignoram a verdade. O seu discurso é anticristão. Olha só, é anticristo. E aí Cristo vai dizer o quê? Eu sou o caminho. Se eles pregam anticristo, isso está dizendo o quê? Que eles estão no caminho errado, né? Seu fim é a perdição. Paulo vai dizer na carta para Timóteo que Timóteo precisava combater, né, teologicamente com isso, né? Não deixar com que isso invadisse a igreja dele e a mente do rebanho e do próprio Timóteo. E segundo, ele vai falar combatendo no campo da mente. O apóstolo defende uma boa consciência e fé sem hipocrisia. Aí aqui, essa questão da mente, né? Eles deveriam andar na contramão dos que cauterizavam a consciência, promovendo provavelmente adequando os evangelhos segundo as suas próprias consciências, né? Será que a gente vê muito disso hoje? Ah, não, mas eu vou para esse lugar porque ali faz do jeito que eu quero, né? Agora a gente não combate mais o pecado. Você faz o quê? Você dá um jeitinho para encaixar o pecado, para não perder a pessoa. A gente acha que está perdendo, né? Mas na verdade a gente está impulsionando com que aquela pessoa vá para o inferno e a gente também de ensinar errado, né? Então, assim, não tem jeitinho na Bíblia. A Bíblia é sim e não. A Bíblia é certo e errado. E aí tinham pessoas que faziam o quê? No campo da mente começavam a trabalhar. Bem, não é desse jeito. Há outras possibilidades, né? O mundo mudou, a igreja precisa se contextualizar. E é verdade, em muitas áreas a igreja precisa se contextualizar, né? No sentido de um ar-condicionado, né? Se tem uma tecnologia melhor para o som, por que não? Mas a igreja, ela não pode se contextualizar com respeito à palavra. A nossa fé, né, a doutrina ela não muda, a palavra ela não muda. O pecado é desde Adão e Eva até Jesus vir buscar a igreja, é pecado, né? Ele pode mudar de nome, de endereço, de uniforme, mas ele continua sendo pecado. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a nossa mente às vezes é tão cauterizada que às vezes você olha uma situação que é pecado e para você aquilo já é normal. Por quê? O mundo prega assim, o jornal prega assim, a novela prega assim, a série da Netflix prega assim, e aí aquilo embute na sua mente e você acaba olhando para aquilo como se fosse uma coisa normal e na verdade não é pecado. Então a gente precisa de entender que no evangelho não pode ter essas adequações. E aí Paulo vai falar o quê? Tem a sua consciência de fé. Você precisa estar firme, né? Não deixem cauterizar a sua mente.
E é isso que a gente fala hoje também aqui, né? A sua mente precisa estar firme, né? Não deixe cauterizar a sua mente. Não é porque na novela tá falando que é certo. Na verdade, você nem deveria estar assistindo essa novela, né? Mas não é porque a mídia falou que tá certo, porque a pessoa falou, não, se a Bíblia diz que não tá certo, nós precisamos descauterizar essa impressão que a sociedade tem tentando embutir dentro da gente, desde as nossas crianças. No colégio da sua filha, do seu filho, ele tá aprendendo que o errado é certo. E você precisa estar ensinando ele dia após dia, vendo os livros, o que ele está aprendendo no colégio e falando, olha, não é assim, né? A família, ela tem um padrão, né? Não existem várias formações de família, mesmo que a sua professora diga isso, né? A família é uma só, instituída por Deus no Jardim do Éden. Então, essas coisas nós precisamos ter cuidado e mostrar para os nossos filhos, né? E não deixar com que a mente deles sejam cauterizadas por ideologias mundanas e também a nossa mente, né? Não deixar com que ela seja cauterizada com essas coisas. E aí depois, por último, em terceiro, ele vai dizer a dinâmica pastoral. Ele vai ensinar aqui, e aí de repente você pode pensar, essa parte não é para mim, porque eu não sou pastor, ninguém aqui do grupo é pastor, mas aqui a gente vai olhar para esse terceiro ponto como o seguinte, cuidados com quem cuida, né? Aqui a dinâmica pastoral, a gente vai cuidar disso, cuidados de quem cuida. O que quer dizer isso, Camila? Você pode não ser pastor, né? Mas você cuida de alguém. Às vezes você cuida do departamento, às vezes você cuida de um ministério, ou às vezes você cuida da sua casa, às vezes você cuida da sua família, dos seus filhos. Então, nós como mulheres estamos sempre cuidando de alguém. E aí aqui a gente vai entender que quem cuida também precisa de cuidado. Você cuida, você também precisa de cuidado. Nós mães fazemos o quê? Dedicamos ao máximo ao filho e às vezes até nos anulamos por conta disso. Mas nessa parte da lição ela vai nos chamar a atenção para o quê? Você também precisa de cuidado. Porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Se você estiver mal, a sua família vai estar mal. A sua vida vai estar mal, o seu ministério vai estar mal, né? Então, primeiro a gente tem que aprender a cuidar da gente para depois cuidar dos outros, né? E aí ele vai chamar a atenção de Timóteo primeiro, o cuidado pessoal. E aí ele vai chamar a atenção de Timóteo com a saúde, ele tem que cuidar da saúde. E você tem cuidado da sua? Você, mulher, estamos no Outubro Rosa. A gente só lembra, às vezes, de câncer de mama quando chega em outubro. Você já fez o seu preventivo esse ano? Você já fez a sua mamografia? Se você tem mais de 40, eu acho que é 40, né? 45, você já fez? Você já procurou o seu médico, né? Tem algum carocinho aí te incomodando e você prorrogando para ir no hospital ver o que é isso? Tem que se cuidar, né? A primeira coisa que ele vai dizer, toma conta da tua saúde. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala, eu não tenho tempo de ir porque eu tenho que cuidar das coisas aqui em casa. De repente você cai doente e aí você não vai conseguir cuidar. Então você tem que estar bem para cuidar das pessoas. Não se descuida. Se você não fez o seu preventivo esse ano, já fica um lembrete aí do Outubro Rosa, né? Faça o preventivo, faça o autoexame em casa. É muito importante que a mulher, né, que nós cuidemos da nossa saúde. A segunda é a prevenção da salvação. E isso é muito importante, irmã, sabe por quê? Porque a nossa salvação é uma conquista diária. Não é eu tô salvo, eu me batizei em 1900 e pouco, em 2005, no ano de 2010 eu me batizei e aí eu já tô salva, vou pro céu. Não, a salvação é conquistada diariamente. Então, você precisa cuidar da sua salvação, né? Às vezes a gente não tá dominando os frutos, não tá deixando com que o fruto do Espírito brote em nós e aí vem pessoas
e põe em risco a nossa salvação. E aí você peca na mente, peca no falar, né? Peca no agir. Tome cuidado, cuide da sua salvação. Cuide para que ninguém venha conseguir fazer com que você perca ela, né? Às vezes a gente fica presas, né, a pessoas que com a raiz de amargura, a gente fica preso a situações, e aí o que está acontecendo? Só nós que estamos perdendo, porque a gente está colocando em risco a nossa salvação. A outra coisa é a autoridade pastoral, e aí nessa autoridade pastoral aqui, está falando em questão de ministério, a autoridade ministerial, né? E essa autoridade ministerial não é só para quem tem um ministério de pregar, né? Porque todo cristão, ele tem a incumbência de pregar, ele é comissionado para isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem que ele falou isso? Só para os pastores que Jesus falou? Não, para todos os cristãos. E aí ele vai falar o quê? Toma cuidado com a sua autoridade, ou seja, vive o que você prega, porque senão você vai cair em descrédito, porque senão ninguém vai acreditar em você, né? Às vezes a gente prega um Deus de amor, mas aí quando a gente para exercitar o amor com alguém da nossa casa, dos nossos vizinhos, a gente exercita o ódio, a gente exercita a falta de perdão. E aí o que acontece? Essa pessoa, a gente perde a autoridade ministerial naquela vida, porque aquela pessoa ela passa a não acreditar mais na nossa palavra, porque a gente vive uma coisa que a gente não a gente prega uma coisa que a gente não vive. Então ele vai falar disso e vai falar, né, do ministério específico, seja cauteloso, né? E eu queria também falar isso. Cuide do seu ministério. Camila, mas eu não recebi cargo esse ano na igreja, mas Deus te desempenhou e te deu um ministério. Você sabia disso? Se você não sabia, você precisa começar a procurar qual é esse ministério, que todas que estão nessa lista têm. Todas que estão me ouvindo nesse momento têm. E você precisa saber qual é o seu. Sabe por quê? Porque ele é considerado um talento. E sabe, já ouviu a palavra do talento? Que quando o dono voltar, ele vai perguntar: cadê o talento que eu coloquei na sua mão? Cadê o ministério que eu coloquei na sua mão? E não adianta você falar: eu nunca descobri qual era o ministério, né? Você vai ter que apresentar esse ministério multiplicado diante do Senhor. Então, todas têm um ministério a cuidar. Se você já sabe qual é o seu ministério, cuide dele com zelo. Se você ainda não sabe, tá ainda paradinha aí, comece a procurar e saber qual é o propósito de Deus para sua vida, porque você também vai ser cobrada por esse ministério. Agora no tópico B, do número 3, no A ele vai falar sobre o cuidado, né, que a gente deve ter, o cuidado pessoal que o obreiro deve ter, que a pessoa deve ter, o servo do Senhor, aquele que cuida do outro deve ter. E o segundo cuidado que ele também precisaria manter, né, Timóteo, Paulo falando a Timóteo, é uma perspectiva correta na oração. E aí ele vai estimular ao apóstolo, ao Timóteo, a prática da oração, antes de tudo, a favor de todos e em todo o lugar. Olha que interessante, né? As 3 formas, o que deveria ter, 3 coisas que deveria conter na oração de Timóteo. Ele teria que orar antes de tudo, a favor de todos e em todo lugar, né? Então, orar antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar em qualquer coisa. Às vezes a gente acorda com tantos afazeres, já com tantas coisas, que a gente esquece o principal, que é a oração, que é colocar tudo diante do Senhor. E aí ele vai falar, antes de tudo, você precisa orar. Você precisa orar a favor de todos, daqueles que você gosta, que você não gosta, aqueles que a gente não pode não gostar, né? Mas aqueles que têm alguma coisa contra a gente, os nossos inimigos, os nossos amigos, nós precisamos orar a favor de todos e em todo lugar. Ele vai também incentivar a oração das mulheres nesse texto. Por que ele vai fazer em específico isso também? Mulheres, vocês também podem orar,
porque a gente já sabe, né, e a gente já falou isso em outras lições, que as mulheres naquela época, elas não eram muito privilegiadas, então as mulheres agora estavam tendo acesso ao templo, né, então ele vai também dizer para Timóteo que era importante essas mulheres estar orando, né, e hoje a gente vê que as irmãs da oração é quem move a igreja, né, o cuidado na formação de obreiros, e aí Paulo vai dizer, né, para Timóteo ali da questão dos obreiros, aqui ele cita bispos, diáconos e presbíteros, né, que era aqueles que regiam, né, ali toda a estrutura eclesiástica, vamos dizer assim, da igreja, era essas 3 cadeias, né, e a gente foi acrescentando outras ao longo dos tempos, não que sejam ruins ou boas, né, não é isso, é porque a igreja vai se adaptando e precisa de outras necessidades, mas ele vai falar do cuidado que ele deveria ter na eleição, que deveria ter um eleito pelo Senhor para dirigir a igreja, né? Timóteo deveria ser imparcial e cauteloso, evitando precipitar-se, né? Então, o cuidado na eleição de novos obreiros e o cuidado com as ovelhas. E aí é muito interessante aqui que ele vai falar em 1 Timóteo 5, 1 e 2, cuidado com os idosos, Timóteo 5, 3 com as viúvas, Timóteo 6, 1 com os escravos, Timóteo 6, 17 com os ricos. Olha só, isso porque ele estava Paulo mostrando para Timóteo que ele deveria cuidar de todo o rebanho, né? Que o cuidado, ele deveria ter uma proporção que alcançasse a todos, né? A questão do social, ela deveria ser universal, todos deveriam ter acesso aos cuidados. E aí é muito interessante ele colocar todos esses aqui, né? Porque às vezes a gente pensa assim, quem precisa de cuidado? Ah, aquele que está desempregado. Precisa, né? Ah, não, quem precisa de cuidado é as crianças, precisa. Mas ele vai citar alguns, né, que como os idosos e as viúvas que eram mais descartados, os escravos que não tinham acesso, né? A gente sabe que é uma época de muita discriminação e isso rondou durante muitos e muitos anos. E ele vai falar, tem que ter direito, e aos ricos, né? Porque às vezes parece que não, irmãs, mas às vezes a gente faz exceção dos ricos. Às vezes a gente faz exceção dos que têm, às vezes não é nem rico, mas tem uma condição um pouco melhor, tem um poder aquisitivo um pouco melhor. A gente tem a tendência de deixar também essas pessoas de lado, né? Acha que eles não precisam, às vezes, de muita atenção por conta das suas posses. E a gente sabe que o reino de Deus não funciona assim. Todos somos iguais e todos precisamos dos mesmos cuidados e temos as mesmas carências, né? Na questão espiritual, mesmo que não tenha física, na questão espiritual nós temos, e ele vai dizer, como um bom pastor, você tem que cuidar de todos, tem que cuidar do rico, tem que cuidar do pobre, tem que cuidar do novo, mas também tem que cuidar do idoso, tem que cuidar daquela mulher, daquela família que está inteira na igreja, mas também tem que cuidar da viúva. E Paulo vai dizer isso. A igreja, concluindo, vai falar que a igreja é um lugar fantástico, né? E se o nosso olhar olhasse sobre a luz do Espírito, poderemos ter essa percepção, né? A igreja foi algo instituído por Deus, pelo próprio Jesus, quando ele vai dizer que eu instituo a igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, né? E que você possa se empenhar cada dia mais em exercer na igreja o papel que lhe é devido, né? Somar, abençoar, amar a igreja, né? E aqui ele vai falar dos cuidados ali com Timóteo, mas que a gente sabe que vale muito para a gente também, porque todos nós somos líderes de alguma forma. Se você não é na igreja hoje, você é na sua casa, líder dos seus filhos, né? Você é no seu casamento. Às vezes a mulher não é líder, mas ela tem que
que tomar atitudes, às vezes, de quem cuida, né? Então, demanda também cuidados, e tudo isso a gente precisa estar sempre aprendendo e observando para edificar não só a nossa vida, a nossa casa, mas também o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E aí eu vou deixar um exercício que está na própria lição para você fazer. Nós vemos aqui os cuidados que o apóstolo Paulo teve com Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um jovem pastor e ele precisava de muito cuidado. E às vezes o pastor, ele precisa de receber esse carinho. E aí na lição está impulsionando aqui, né, o professor a fazer essa dinâmica. Eu gostaria de fazer você, eu queria te incentivar a pegar e mandar, aqui tá falando uma cartinha, mas você pode mandar um zap, né? Mandar um zap aí para o seu pastor e dizendo a ele o quanto ele tem aí somado na sua vida, né? Dando uma palavra de encorajamento, porque o pastor também precisa, irmãs. Às vezes o pastor tá numa situação que ele não tá vendo saída e às vezes ele escuta Deus é contigo, e aquilo faz a diferença para a vida dele, né? E da decisão que ele vai tomar. Então, eu te convido aí a mandar um zap, uma mensagem de carinho ou de encorajamento, de apreço ao seu pastor, né? Que é o que fala a lição aqui. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e vai ficar encorajado através da sua mensagem. Eu quero orar com você nessa hora. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma escola bíblica dominical, por mais um dia que passamos reunidas, mesmo que distantes, mas a partir do momento que cada irmã está aí do outro lado, ó Deus, me ouvindo, Senhor, aprendendo junto conosco. Ó Deus, nós estamos ligadas de alguma forma. Nós somos um corpo e mesmo separados, somos ligados num só espírito. Então abençoe essa irmã onde ela estiver, dê a ela um restante de final de semana e um início de semana produtivo na tua presença, e que ela venha entender que ela também foi chamada para um ministério muito especial e que ela possa exercer esse ministério para a glória de Deus. Nós te louvamos, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? E fique com Deus e a paz do Senhor.